esses meninos e as meninas que vão apresentar um pouco do trabalho sobre a TV digital, tá certo? Então, conforme eu já havia dito para vocês, o grupo de estudos de pesquisa e televisão educativa digital. E o tema que nós abordamos é o conhecimento além dos dedos. A ideia, mais ou menos, a gente sempre imagina digital como se fosse tudo no computador. Na verdade, digital é o contrário, é aquilo que você conta nos dedos, tá certo? Então, toda a transmissão de conhecimento se dá por meio de, acho que para quem é da área de informática, por meio daquele sistema binário 0 e 1, que você conta o dedo. Então, digital, na verdade, é a forma de transmissão de conhecimento, e não necessariamente estar numa tela de computador, tá claro? E observar mais ou menos como é que é feito cada um dos trabalhos. E para isso, o objetivo do GPTV, aliás, para aqueles que são alunos de graduação, se interessam em estudar comunicação, como também um pouco da relação do sujeito nos dias de hoje, como é que é essa coisa de você utilizar comunidades sociais como Facebook, Orkut, MSN, essas coisas todas, e em especial, como é que as pessoas acabam comunicando esse tipo de situação ou coisa parecida. Normalmente a pessoa está utilizando os dedos ali, a parte digital dela. Continuando, a situação aí colocada mais ou menos é a seguinte: o grupo ele tem como finalidade fazer com que todas as formas que a gente tem de comunicação diariamente seja uma prática cultural. Por exemplo, é uma coisa muito comum e costumeira a gente, vamos pensar um brasileiro comum, trabalhar o dia inteiro. Para quem não vem na faculdade, no MNA, que é noite no caso, né, ir para casa, chegar às 7 horas, tomar um banho e assistir novela e televisão. Essa prática é uma prática costumeira só no Brasil, dentro de determinadas situações. Tá? Isso é uma coisa que é inculcada mais ou menos há 30 anos, após mais ou menos a fase do Estado Militar do Brasil, e em especial com a TV Globo. Isso foi uma coisa costumeira. Da mesma forma, uma segunda situação, que é muito comum, aos sábados e domingos. Sábados a gente esperava alguns programas noturnos de humor, que abusam um pouco do corpo e do sexo, e no domingo, às 4 da tarde, você sabia que tem jogo de futebol, e às 8 da noite, domingo acabou com o Fantástico. Todos esses processos acabam fazendo com que a gente tenha determinadas situações do nosso cotidiano. Ou seja, o primeiro intuito nosso é observar como determinados veículos de mídia, determinados objetos, eles são presentes e fazem com que a gente sobreviva no tempo, certo? Ou seja, a ideia de assistir uma novela, a ideia de escutar no rádio, quando vocês escutam uma vinheta, não sei se vocês escutam, por exemplo, havia um programa muito tempo atrás na Rádio Bandeirantes, ele ainda existe, chamado Pulo do Gato, às 5h30 da manhã, e você escuta um miado. Você já sabe mais ou menos que às 5h30 está na hora de acordar. E isso é um processo de sincronização que faz com que você socialmente se envolva e saiba que você tem que fazer algumas coisas no seu cotidiano. Da mesma forma, quando você escuta aquela vinheta do Fantástico, ou é Fantástico, você sabe, putz, meu domingo está acabando e por consequência, segunda-feira começa o batente. E isso faz com que você tenha uma depressão no final de domingo, tá claro? Isso só para você ter uma ideia, como os veículos de comunicação, ele te dá certas formas de se comportar. Ah, então, esse é o primeiro intuito, isso vocês vão ver no trabalho dos meninos daqui a pouco. A segunda situação é saber como nós utilizamos, todos nós utilizamos diferentes formas de se expressar socialmente. Seja por gesto, por exemplo, nós estamos jogando truque, a única coisa que a gente pode fazer é piscar para o outro, bater com o peito, tipo eu tenho um carro. Os meninos sabem jogar o truque. Para as meninas, por sua vez, utiliza, principalmente quando pinta o cabelo, quando está com um determinado brinco, você faz isso. Parece até uma árvore de Natal ambulante, para mostrar o brinco e tudo mais. Tá certo? Isso é uma forma. Eu sei que não é bem assim, mas é uma forma de sincronizar e, por consequência, você passar uma determinada mensagem. Não veja que eu estou falando que mulher é árvore de Natal e isso aparece em dezembro. Não tem nada a ver disso. Senão eu não vou ter fevereiro carnaval. Continuando. E, por consequência, a gente utiliza essas formas de comunicação e como essas informações que a gente utiliza no corpo, como elas se manifestam diariamente, como a gente passa para o outro. Por exemplo, vocês devem observar, aqui a faixa etária de vocês, acho que no máximo nessa sala as pessoas têm 30 anos. No mínimo 29 e no máximo 30. Tá? Mas vocês já observaram que é muito comum vocês observarem adolescentes utilizando aquelas calças folgadas e aquela cueca para fora? Ou se não, algumas meninas com a calça baixa, com aquela tatuagem um pouco sinalizada? Aquele tipo de postura implica e passa uma determinada mensagem. Ou seja,
utilizou-se um veículo, que é o corpo, para passar um sentido e, por consequência, uma sensação. Seja uma sensação boa, seja uma sensação ruim. Não vamos, obviamente, discutir essas sensações, tá claro? Mas só para vocês terem uma ideia de como isso faz parte de vocês transmitirem uma comunicação. Nos dias de hoje, então, o que eu gostaria de deixar claro para todos é que comunicar implica não necessariamente você falar, implica também você gesticular ou às vezes você escrever tanto no corpo como escrever na palavras, tá certo? E, por consequência, no meio de tudo isso, o grupo ele tem como finalidade o quê? Se existe um padrão social de estudo, se existe um padrão, por exemplo, todo domingo tem o jogo do Corinthians, ou toda quarta-feira o jogo do Corinthians, o jogo do Palmeiras é mudado, e os demais jogos ocorrem na quinta-feira. Ou no domingo são transmitidos determinados jogos, determinadas matérias do Fantástico passam, ou se não, no horário invertido você tem na Record ou na Bandeirantes outros programas. A ideia do grupo é observar como é que essas informações passam e como a gente pode se manifestar de outra forma. Ou seja, não ser louco por aí gritando ou querendo fazer seu próprio canal de TV, mas na verdade sair dessa situação. Então, quando eu coloco buscar rachaduras e formas de irrupção dos sentidos, é mais ou menos você tentar inverter ou você tentar mudar aquilo que é dado para você. Ou seja, tudo bem, tem um Fantástico ali, mas não vou ficar depressivo porque o Fantástico apareceu. Ou se não, para quem trabalha com trânsito, quando tem uma sala de alunos de logística, provavelmente vocês conhecem uma rádio chamada Sul América. A Rádio Sul América ela tem como finalidade, é uma das, no mundo inteiro existem só 3 rádios destinadas a falar sobre trânsito. Tá? No México, outra em Nova York, e aqui em São Paulo é uma delas. E é interessante que a Sul América ela faz notícias tipo, em determinados lugares está trânsito, não vá para aquela rua. Todas as pessoas não vão para aquela rua. Até que ponto isso que o rádio está dizendo, ele de fato é verdadeiro e a gente deve seguir. Então, o que eu queria colocar aqui para vocês é mais ou menos isso. Em determinados momentos, quando a gente percebe, a gente está fazendo as coisas sem pensar. Seja ouvindo o Fantástico depressivo, seja ouvindo a rádio e fazendo uma situação um pouco delicada, tá? Ao ponto de você não saber direito como seguir. E por último, que é os processos de sincronização, é mais ou menos... Sabe quando vocês vão numa festa e vocês não se sentem bem com a sua roupa? E vocês deveriam estar com um modelinho, só que todo mundo está com aquele modelinho, no caso as mulheres deveriam estar com aquele vestidinho preto básico, você está com aquele vermelho estonteante, chamando a atenção de todos. E o homem, por sua vez, com aquela gravata borboleta, sempre todo mundo está de black tie, arrumado, alinhado. Você está num processo que não é de sincronização, você não está seguindo o padrão ali colocado. E por consequência, você está comunicando uma situação diferente. A ideia, mais ou menos, do nosso grupo é fazer com que a gente pode comunicar de forma diferente sem destoar com esse homem de gravata. Certo? Isso vocês vão ver nos trabalhos apresentados daqui para frente. Tá claro? Então tá claro para vocês? A ideia nossa não é ser louco, correndo pelado, comendo a chuva, querendo falar, ou eu estou comunicando algo, ou melhor, eu estou mostrando uma sensação de algo. Pelo contrário. A ideia é fazer com que comunicação não seja aquela coisa padrão que a gente tenha vendo Valéria a ex-globeleza durante 15, 20 anos mostrando o padrão de beleza negra, sendo que existem outras formas de ser bela e ser negra ao mesmo tempo. E assim por diante. Claro? Para quem quiser qualquer coisa, aliás, se vocês quiserem conhecer um pouco do nosso trabalho, nós temos 5 canais, o ENIAC tem 5 canais no YouTube. Se vocês quiserem ver as nossas reuniões que a gente fala a respeito,